Flamengo tenta a contratação do atacante David Washington, de apenas 19 anos, do Chelsea, no último dia de janela. Mais um lesionado. Lateral direito Varela sente dores no quadril direito e será reavaliado. Tite reconhece que Flamengo precisa de equilíbrio. Fala do período data FIFA, recuperação dos lesionados e é xingado no reencontro com a torcida do Corinthians. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante, a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente segunda-feira para você e para toda a sua família. Excelente semana. Estamos aí no início do mês de setembro, que seja o melhor mês de nossas vidas. Desculpa a cara amassada, é porque a noite foi longa. Ainda tentando me recuperar da derrota de ontem, peguei a estrada direto da Neoquímica Arena para vir para casa, né? São aí 4 horas e meia, 5 horas, vamos arredondar aí para 5 horas, né? Lá de São Paulo para o Rio, com uma parada. E vim remoendo no carro, né, tentando entender o que está acontecendo no Flamengo. Acompanhei a coletiva do Tite, procurando respostas para esse momento, mas não consegui. O Flamengo ontem conseguiu ressuscitar o Corinthians. 17º colocado, o Corinthians venceu o Flamengo na Neoquímica Arena no dia do seu aniversário de 114 anos. Mesmo com a vitória, o time paulista continua na zona de rebaixamento. Tamanha crise que o Corinthians vem enfrentando. E ontem todo mundo falando, né? Olha, o Flamengo veio trazer o presente para o Corinthians no dia do seu aniversário. O Flamengo ressuscitou o Corinthians, que não sei o quê, e teretetê. Olha, e o Flamengo ontem, gente, perdeu na raça, na técnica, na vontade, na intensidade, no campo, na bola. Perdeu em tudo. Inclusive eu comentei no meu pós-jogo. O Corinthians sobrou em todos os quesitos, em todos os aspectos. O Flamengo estava em outro ritmo, em outra sintonia. Não tinha intensidade, não tinha raça, não tinha vontade de nada. Estava em campo no automático. Uma bagunça o sistema defensivo. O Davi Luiz errou nos 2 gols do Corinthians. Jogadores abaixo, né, do que podem entregar. O time fora de rotação, mal treinado, jogadores estourando, todo mundo lesionado. A cada jogo tem um atleta lesionado. Daqui a pouco vai ter mais atleta no departamento médico do que os que estão à disposição aí do técnico Tite. E o Flamengo viu os clubes que estão acima dele na tabela pontuarem. Olha, o Palmeiras ontem venceu o Atlético Paranaense fora de casa e colocou 3 pontos de diferença do Flamengo. Botafogo venceu o Fortaleza, reassumiu a liderança da competição. O Fortaleza continua à frente do Flamengo e cada vez mais diminuindo as chances de título do Brasileirão, né? E eu não vejo assim uma certa cobrança em relação ao trabalho do Tite nesse aspecto das atuações, da preparação física, dos lesionados, do que o Flamengo quer da vida, né, da prioridade no Campeonato Brasileiro, que está ficando aí em segundo plano, porque eu vou te contar, hein, agora está muito difícil para o Flamengo. É claro que tem muitas rodadas pela frente, mas do jeito que está, a confiança vai indo embora aos poucos. Que ontem o futebol do Flamengo foi pavoroso. Uma tarde de terror na Neoquímica Arena. Bom, mas o Tite, pelo menos na coletiva, reconheceu que o time precisa de equilíbrio. Mas minimizou mais um gol sofrido de bola aérea.
O Tite disse, nós temos que procurar o equilíbrio. Ah, sim, Adenor, tem que procurar. As minhas equipes são equilibradas. Elas não primam por uma ou outra situação. Se eu fosse me denominar, sou um técnico camaleão. Por quê? Porque não posso fazer o que imagino que é melhor. Tenho que me adaptar aos que as equipes têm. Se pegar a minha história, tem 3-5-2 no Grêmio, 4-4-2 no Caxias, 4-2-3-1 e agora tem o 4-1-4-1. Essa é a minha função. E dentro desses aspectos, equilibrá-la de uma forma ou de outra. Inclusive, de bola parada ou aérea. Hoje foi aérea, mas teve o cruzamento, teve a qualidade do adversário, do atacante do lado contrário, que teve a condição de fazer o gol. Foi uma jogada construída, não foi uma jogada de falha. Tem que olhar os dois aspectos. É impressionante a capacidade que o Tite tem de não reconhecer o erro, de não reconhecer a deficiência na bola aérea, na defesa do Flamengo. O Tite não consegue corrigir esse problema. O Tite e os seus 500 auxiliares, o Matheus Bach, o César Sampaio, o Kleber Xavier, o outro menino lá que veio do time lá do interior de São Paulo, são 4 auxiliares técnicos e mais o Tite, e ninguém consegue dar jeito. O Flamengo todo jogo, quase todo jogo, toma gol de bola aérea. Ou é bola parada, ou é jogada de rebote. Ele minimiza, né? Ele minimiza, até pegar um jogo decisivo, pega pra capar, aquele jogo que não pode errar, não pode perder, tomar um gol de bola aérea. E a gente vem avisando, né? Olha, o Tite foi questionado sobre o que trabalhar no período data FIFA, e ele citou a recuperação dos jogadores e disse, tem que voltar no padrão Palmeiras, padrão Bolívar, padrão Bragantino. Hoje, se tivermos um pouquinho mais de lucidez na fase ofensiva, teremos feito mais gols. Vai recuperar os atletas machucados e ter um padrão de atuação desses jogos que citei. É o que a gente espera, né, Tite? Hoje começa a data FIFA. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 10 dias. O Flamengo volta a campo dia 12 contra o Bahia. Se não tiver um mínimo padrão, uma atuação digna, jogadores recuperados, os reforços entrosados, aí, Tite, eu sinceramente não sei mais o que falar. Bom, sobre o reencontro com a torcida do Corinthians, o Tite meio que chutou o balde, né? E aí ele disse, primeiro eu tenho muito orgulho de estar técnico do Flamengo. Minha carreira tem sido pautada dessa forma. E isso não retira minha gratidão pelo Corinthians. Também não levo em conta os filha da P que eu recebi. Minha mãe, não. E esses poucos são da grandeza e nem da educação do torcedor corintiano. E esses poucos não são da grandeza e nem da educação do torcedor corintiano. O resto faz parte, é do jogo, está do outro lado. Ele é respeito, é vencer, é a necessidade. A única restrição é respeitar minha mãe, que está lá no céu. Deixem ela quieta. Me xinguem, me mandem para onde quiser, não cuspam, não teve cusparada nenhuma. Faz parte do jogo, de um grande jogo. Corinthians e Flamengo é emblemático. Tenho muito orgulho de fazer parte e de ter sido escolhido para ser técnico do Flamengo. Essa dignidade é que vai me pautar na trajetória. E aí, eu também sou contra, né, esses xingamentos aí ao Tite. Eu acho que quando você passa do limite, você perde a razão. E o Tite, ele comentou, né, na coletiva sobre esses xingamentos e tentou, de certa forma, excluir a sua mãezinha, né, que está no céu. Então, quer criticar? Critique o trabalho do Tite, com números, com fatos, né, até para você ter argumento. Eu tenho as minhas críticas, as minhas ressalvas com o trabalho do Tite. Inclusive, no jogo lá em Salvador contra o Bahia, eu falei, o Flamengo é esse, a cara do Tite, não vai mudar. O Flamengo não vai dar show, não vai dar espetáculo, não vai dar goleadas e goleadas, não vai ser aquele futebol da gente aplaudir de pé. O Flamengo do Tite é esse, a versão 2024. Pode ser campeão? Pode. Pode ganhar Libertadores, Copa do Brasil, pode lutar até a última rodada do Campeonato Brasileiro? Pode. Mas é um futebol feio,
É um futebol pobre, não é um futebol alegre, não é um futebol convincente. É um futebol básico ali, trivial, estilo Tite, ganha de 1-0, 2-1, né? Classifica ali no finalzinho, segura um resultado, é assim, esse é o Flamengo do Tite e não vai mudar. O Flamengo liga o sinal de alerta para mais uma lesão. Varela foi substituído aos 22 minutos do segundo tempo da partida contra o Corinthians, dores no quadril direito. No fim do jogo, o clube informou que o lateral apresentou limitação de movimento e será reavaliado pelo departamento médico. Varela, inclusive, que já passou por uma cirurgia no quadril direito em abril do ano passado. O lateral estava convocado pelo Uruguai para essa data FIFA, mas irá desfalcar a seleção de Marcelo Bielsa. Flamengo, rapaz, o Flamengo perdeu os 4 uruguaios lesionados. E eu não tô rindo não, gente, isso é sério. O Flamengo perdeu o quarteto uruguaio, tá lá no DM. Arrascaeta, que já estava lesionado, De La Cruz, no último jogo contra o Bahia, Matias Vinha, que foi o primeiro lesionado, só volta no que vem, e agora o Varela. Meu Deus do céu, que loucura! O Flamengo já não tem o Gabigol e o Michael, ambos lesionados. O Pedro voltou ontem. O Léo Pereira também está lesionado, além do Matias Vinha e do Cebolinha. É uma lista extensa dos lesionados, né? O Fábio Maceredian, que é o preparador físico, ele participou da coletiva ontem junto com o Tite, aí falou de estudos científicos, de reportagens da Inglaterra, números da Premier League, estudos e um monte de coisa, falou que isso é um problema mundial, os jogadores estão estourando mais agora do que antes, então não é só um problema do Flamengo, todos os clubes estão passando aí por esse problema de lesão. Então, se o preparador físico está falando que é um problema mundial e de todos os clubes, quem sou eu para dizer o contrário, né? O cara estudou a vida toda para isso. E ele é um preparador físico, ele entende do assunto. Então, vamos torcer aí para a recuperação dos nossos atletas urgente. A gente precisa de todos à disposição, né? Bom, a gente vai fechar aqui esse nosso vídeo da manhã falando sobre a janela de transferências, que encerra hoje, dia 2 de setembro, às 18 horas. Por isso, o Flamengo corre contra o tempo para viabilizar mais um reforço, que seria o 5º desta janela. O alvo da vez é o atacante David Washington, de 19 anos, do Chelsea, que saiu do Santos. O Flamengo tenta um empréstimo do jovem que chegou na Europa e foi pouco aproveitado pelo clube inglês. O David Washington está no Rio de Janeiro, tá, gente? Mas ele veio para se apresentar na seleção sub-20, foi convocado pelo técnico Ramon Menezes. Mas a negociação está muito avançada com o Flamengo. Marcos Braz, inclusive, ontem, no hotel lá que esteve concentrado o Flamengo para esse jogo contra o Corinthians, ele falou, olha, o Flamengo está aí adiantado com o 5º reforço, aquele que pode ser aí a 5ª contratação, aquela que pode ser a 5ª contratação dessa janela. O David Washington fez apenas 3 jogos lá no Chelsea, não entra em campo desde abril, e pelo clube inglês foram 17 jogos com 10 gols marcados. E aí, ontem, o atacante publicou uma imagem, a caminho do Brasil, ele já chegou, se apresentou à seleção sub-20, agora vai trabalhar aí, com os garotos da base. Internamente, o Flamengo considera o negócio como difícil, pelo curto tempo, né? O Flamengo tem até às 18 horas, aí o Chelsea tem que mandar a documentação, tem que chegar, o Flamengo enviar, regularizar, porque senão não adianta. Se não conseguir regularizar até 18 horas, perdeu, dançou. Porque não é um jogador livre, é um jogador empregado. Se fosse um jogador livre, o Flamengo poderia anunciá-lo amanhã, depois de amanhã, daqui a uma semana, enfim, não tem data. Mas, como é um jogador empregado, o David Washington, o Flamengo está em vias de fato de conseguir concluir essa operação. Eu tive ontem
conversei com um amigo da Rádio Capital lá de São Paulo, santista, e tive boas recomendações sobre esse garoto. Para você que não conhece, o David Washington é o melhor atacante da última safra do Santos. Esse companheiro da Rádio Capital, santista, disse o seguinte: o David Washington ele é melhor do que o Marcos Leonardo, que está no Benfica, melhor do que o Ângelo, que foi lá para fora, que o Flamengo tentou aí, melhor do que, deixa eu ver, o Caio Jorge, o melhor dessa última leva de atacantes. E ele falou que o garoto é muito bom de bola, o David Washington, e quando ele saiu do Santos, muitos clubes estavam de olho, Real Madrid, Atlético de Madrid, Mônaco, o Borussia Dortmund, só que o Chelsea chegou e pagou alto por ele e levou, pode ser uma opção aí para o Flamengo, né, em empréstimo. E antes que você pergunte, eu já vou tirar a sua dúvida, que eu sei que você está pensando isso. Eu sei que você está com essa dúvida na cabeça. O David Washington, caso o Flamengo consiga contratá-lo hoje, seria para o time principal, tá? Não seria para a base. O Flamengo está bem servido lá com os garotos da base. Seria para o time principal, para disputar a posição ali, reserva do Pedro, com Carlinhos e Gabigol. David Washington, de apenas 19 anos, pode ser o novo reforço do Mengão por empréstimo. Deixa aí nos comentários se você acha uma boa, é aquela chamada oportunidade de negócio que os dirigentes rubro-negros falam tanto. O garoto viria de graça, por empréstimo, o Flamengo arcando com salário, enfim. Eu acho, na minha opinião, que seria uma boa, mais uma opção ali para o ataque rubro-negro. Bom, se você chegou até aqui, é muito, mas muito importante o seu like, o seu joinha. Ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos conteúdos. Eu volto a qualquer momento nesta segunda-feira. Dia lindo, 2 de setembro, devemos agradecer, né, a Deus por mais um dia de vida. Eu quero parabenizar todos que estão hoje completando mais uma primavera no dia 2 de setembro e já quero aí englobar todos os aniversariantes do mês de setembro. Receba o meu abraço, o meu carinho, o meu parabéns para você. Saudações rubro-negras. Vamos melhorar, Flamengo. Bate no peito e diz: isso aqui é Mengão, é Flamengo. Valeu!